Queridos irmãos, uma vez mais quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus para a nossa meditação em nome de Jesus Cristo. Nós vemos algo interessante acontecendo em Mateus no capítulo 2, quando Jesus nasce. A Bíblia diz que houve os magos do Oriente, que na realidade eles percebem o nascimento do Messias, do Cristo, e eles então montam nos seus camelos e ali vão para Jerusalém. E ali eles vão chegar diante de Jerusalém, diante do rei, e pergunta para ele: ó rei, ficamos sabendo que nasceu o rei dos judeus e viemos aqui no palácio para conhecer o rei dos judeus, para que nós possamos adorá-lo. E o rei Herodes, na verdade, ficou até assustado, disse: mas como assim? Os religiosos não souberam aqui, os que sabem da Torá, os que conhecem aqui a lei, não souberam disso? Então, o que eu quero trazer para a meditação de todos neste momento? Nós vemos algo que, na verdade, revela algo para os dias presentes. Quantas pessoas, na verdade, eles são religiosos e não têm conhecimento dos tempos determinados por Deus? Porque, na verdade, o nascimento do Messias seria, na realidade, o nascimento de Cristo seria uma das maiores e mais importantes marcas na vida do seu povo. Deus havia feito uma promessa e o povo estava aguardando esta promessa. Mas por que Deus não revelou para os religiosos? Porque talvez eles não estavam tão interessados na vinda do Messias, na vinda do Cristo. E nós vemos algo interessante, que esses magos do Oriente, eles não eram judeus, não eram cristãos, eles simplesmente eram um povo descendente daqueles magos que na realidade estavam lá na Babilônia. Porque nós vemos que quando Daniel foi usado por Deus para revelar o sonho de Nabucodonosor, porque o rei, na verdade, iria matar todos os magos. Então, aí Deus revela para Daniel o sonho de Nabucodonosor e a revelação. Isso traz um despertamento para os magos do Oriente conhecer também a grandeza desse Deus, o Deus do Daniel. E eles não conheciam nada da lei, mas eles estavam sempre observando que haveria uma estrela que brilharia, e essa estrela representaria a vinda do Messias, o rei de Israel, o rei dos judeus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos algo interessante, Lucas também vai revelar a respeito dos pastores que estavam no campo e que perceberam. A Bíblia diz que houve uma manifestação de um coral de anjos que louvavam a Deus, dizendo: nasceu o rei dos judeus. Amados, o que eu quero refletir com todos vocês neste momento? Há muitas pessoas que infelizmente elas estão se tornando religiosas. O Evangelho de Cristo, na realidade, ele tem que trazer vida para nós. Nós temos que entender que existe além da palavra escrita, existe o verbo vivo, a palavra revelada naquilo que já está escrito. E muitas pessoas hoje vivem apenas pela palavra escrita e não pela palavra revelada. E quando você vive apenas aquilo que está escrito, você não consegue entrar nas dimensões espiritual pelo qual o próprio Deus revela pela sua própria palavra, pelo seu próprio Espírito. E isso faz com que as pessoas se tornem religiosas, e é o que muitos hoje são religiosos. E a religião cega, a religião mata, a religião na realidade neutraliza a espiritualidade das pessoas. Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que vivem anos e anos dentro das igrejas e nunca se convertem, porque elas se tornaram religiosas. Elas não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Cristo. Enquanto o homem e a mulher não tiver um verdadeiro encontro com Cristo, e para ter esse verdadeiro encontro ele tem que entender o verbo vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje atua pelo seu Espírito Santo na palavra que está revelada, não só na que está escrita. É lógico que a escrita é necessário para que a revelada seja também manifesta. Aí então as pessoas vão ter um verdadeiro encontro com Deus. Nós vemos algo interessante quando aquele homem que era ensinador, ele era mestre
em Israel, ele vai ter com Jesus de noite, ele está ali agora diante do Verbo vivo, e ele agora vai trazer milagres, sinais, dizendo: mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais e milagres como tu fazes, se Deus não for com esta pessoa. Mas Jesus agora não vai dar ênfase a milagres, a sinais, porque na realidade essa não é a base do Evangelho. A base do Evangelho, o que significa? Para que servem os sinais, os milagres? É para atrair o povo. Mas o que mantém o povo na presença de Deus é a palavra do Senhor. É o que dá estrutura às pessoas. E quando as pessoas começam a entender a palavra, começa a diminuir um pouco os sinais, os milagres. Porque a palavra é que preenche tudo na vida das pessoas. Observe que quando Jesus iniciou o seu ministério, era de muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas vai chegando um determinado tempo que esses milagres já não estão acontecendo com frequência como acontecia antes. Era Jesus, na verdade, trazendo o povo para uma realidade daquilo que eles precisavam realmente viver a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas param e vivem apenas de milagres, vivem apenas de sinais. E Deus quer muito mais, amados. Deus não quer que você se concentre a sua vida, a sua fé apenas em milagres, em sinais, prodígios e maravilhas. Isso é bom, mas não é o necessário. Nós temos que estar baseado na palavra. E nós vemos que esses magos aqui hoje estão nos dando uma lição. Eles vão até Jerusalém, diante de tantos religiosos, e diz assim: onde é que está o rei dos judeus? Ele nasceu e viemos adorá-lo com ouro, mirra e incenso. Que é assim que se adora o verdadeiro rei, com esses 3 objetos importantes, que na realidade, hoje eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas é assim que se adora o rei, com esses 3 objetos importantíssimos. Que na realidade o que fizeram os religiosos? Quiseram matar a ele, quiseram destruir ele, mas na realidade ninguém destrói ele. Quando ele quer se manifestar, ele se manifesta. Ele vai se manifestar para aqueles que realmente estão interessados em lhe conhecer. E o que é que nós vemos? Esses homens dizendo assim: olha, ele vai nascer lá em Belém. Ele vai nascer em Belém. Então os magos foram aonde foi indicado e lá encontraram. Tem muita gente que sabe os sinais, conhece muita coisa, sabe as evidências do Evangelho, mas infelizmente não está tendo um verdadeiro encontro com ele. E o importante desses magos, que eles foram até Belém e lá encontraram o menino envolto ali num lençol, ali na sua cama, junto com seu pai e sua mãe. Ele já não estava mais na manjedoura. Quem viu na manjedoura foram os pastores e não os magos. Os magos encontraram ele já na sua casa e ali eles o adoraram. Eles não questionaram: uai, que rei é este que nasceu em um lugar diferente? O rei não deveria estar no palácio? Eles não questionaram, porque quem verdadeiramente adora não questiona. Quem questiona demais é quem não sabe adorar e quem não conhece as verdadeiras maravilhas que Deus tem para com as suas vidas. E nós precisamos, queridos irmãos, parar de ser mais religiosos e sermos verdadeiros na presença de Deus, sermos verdadeiros adoradores. A palavra de Deus nos diz que Deus veio e está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é que nós entendemos com isso? Que Deus não está à procura de religiosos, Deus está à procura de adoradores verdadeiros. Porque os verdadeiros adoradores não esperam ter um dia de culto para adorar. A sua vida é motivo de adoração ao nome do Senhor. A sua conduta, ele andando pelas ruas, ele no seu trabalho, na sua casa, na escola, aonde quer que esteja, a sua vida é motivo de dar honras e glórias ao nome do Senhor. É aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, para que vejam a vossa luz e glorifique a vosso Pai que estás no céu. E eu quero te perguntar e deixo essa questão para você meditar: a tua vida tem sido para a glória e a honra do nome do Senhor? Ou você é aquele que só glorifica a Deus num dia de culto, que ali chora, se emociona? É hora de nós sermos verdadeira luz, para que os homens vejam esta luz brilhando e tenham motivo de glorificar a nosso Pai que estás no céu. O interessante da verdadeira luz é que ele não traz glória para si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são a luz,
para que vejam esta luz e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Há muita gente brilhando em torno de si mesmo, puxando a glória para si, puxando a glória para o seu próprio nome. E essa não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está em glorificar a nosso Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar esta palavra para a meditação de todos em o nome de Jesus.